Olá, gente, tudo bem? Deixa eu começar uma aula aqui falar do iluminismo, né? É um assunto novo, bastante importante, né? De ser tratado, eu podia ter falado antes de acontecer esse imprevisto, né? Da quarentena. Mas a gente vai falar aqui. Depois eu vou gravar uma aula fazendo a revisão sobre Brasil holandês e sobre é, a mineração no Brasil. Aí depois eu vou fazer uma microaula fazendo uma revisão sobre esse conteúdo. Então vamos lá. Então aqui iluminismo ou ilustração, né, foi um movimento de ideias que se desenvolveu na Europa no século XVII, finalzinho do século XVII, XVIII, mas no século XVIII, já fazia com que o século XVIII ficou conhecido como o século das luzes. E nós temos aqui as características do pensamento, desse pensamento, né, pensamento iluminista, né? Eles achavam que a razão, né, era o valor supremo, né? Era o valor supremo. Então eles achavam que a sociedade vivia o quê? Vivia em ignorância. E para combater essa ignorância da sociedade e a questão do fanatismo religioso, então a única forma de combater isso era através do quê? Através da razão, né? Outras ideias, né, que faziam parte do iluminismo seria a igualdade, né? Igualdade perante as leis, bom, lembrando disso aí, tolerância religiosa, liberdade pessoal e social e propriedade privada. Essas ideias atraíram muito a burguesia, né? Então os ministros tiveram muito apoio da burguesia por causa disso, né? Pois isso favorecia o que? Favorecia as relações comerciais, né? Nós temos outra característica do iluminismo, seria o anticlericalismo, né? Que como expoente nós temos, por exemplo, aqui no caso Diderot e Voltaire, né? Ou Voltaire, como alguns chamam. No caso, eles são grandes poetas, né? Diderot, uma frase que eu achei interessante, ele diz que o homem se tornará livre de verdade quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre, né? Aí a gente já vê a questão. Voltaire dizia que eles tinham que destruir a grande intolerante. No lugar da grande intolerante que ele chamava seria a Igreja Católica. Esse anticlericalismo, né, do iluminismo vai fazer com que eles fiquem conhecidos como ateus, né? Na verdade, nem todo pensador iluminista era ateu, né? Alguns viam Deus como um grande elogieiro, né, que colocava o mundo em movimento. O que o iluminismo combatia, né? O iluminismo combatia o absolutismo monárquico, né? Por quê? Porque defendia a nobreza e mantinha os privilégios da nobreza. Então esse era o motivo porque eles combatiam o absolutismo monárquico, né? E também porque eles eram contra também qualquer tipo de governo, forma de governo autoritário, né? A própria palavra antigo regime, né, vai ser criada pelos os filósofos iluministas, né? É uma frase, um termo que é criado por eles, né? Eles combatiam também o mercantilismo. Por quê? Por causa da intervenção do Estado na economia, né? Então eles achavam que a economia deveria correr livre, né, sem intervenção estatal. Outro fator porque eles combatiam também o mercantilismo seria porque esse mesmo sistema econômico, né, não era um sistema, não era um sistema econômico, mas era um conjunto de ideias econômicas, favorecia o que? Beneficiava o rei, né, propriamente, né? Pois o rei intervia constantemente nos assuntos econômicos e provavelmente favorecia também a nobreza. Nós temos aqui o poder da igreja, eles combatiam o poder da igreja, por quê? Porque as verdades da igreja o que? Eram baseadas na fé, né? Então eram verdades reveladas pela fé. Então eles combatiam por isso também. Se lembra que era uma crítica dos iluministas com relação à questão da razão, né? Achavam que a razão era a única forma de resolver todos os problemas. Nós temos aqui os principais pensadores iluministas, né? Nós temos aqui John Locke, né? John Locke, ele dizia que o homem é como se fosse um papel em branco, né? O homem nascia como papel em branco, então ele ia preenchendo as verdades, né? Através do que? Através do empirismo. Então, o homem se preenchendo, adquirindo as verdades do mundo, né, através do conhecimento, ele ia adquirindo o quê? Pelo sentir, pelo ver, pelo observar. Isso fazia com que ele ia adquirindo, preenchendo, né, desse papel em branco. John Locke, ele dizia que o homem tinha direitos naturais, né,
Que direitos naturais é esse? Era a liberdade, a propriedade e a vida. John Locke era um filósofo contratualista, né? Então ele achava que a sociedade, o rei, né, fazia um contrato, é como se tivesse um contrato entre o rei e a sociedade. A professora de filosofia vai explicar melhor isso. Então, o que ele achava, né? Por que o rei estava lá? Porque houve um contrato entre o rei e a sociedade, e o rei ele devia garantir esses direitos, que seriam direitos naturais, à sociedade. Caso o rei não garantisse esses direitos naturais, então a sociedade tinha direito de se rebelar contra o rei, né? Então eles que era um direito da sociedade se rebelar contra o rei, caso esses direitos que são naturais do cidadão não fosse garantido. Nós temos aqui Voltaire, né? Voltaire, alguns são de Voltaire, já vi falando também desse jeito, e ele dizia o que ele propunha a liberdade, que é a liberdade de pensamento, né? E de expressão, né? É uma frase conhecida de Voltaire. Ele dizia o seguinte, que não pode concordar com o que a pessoa fala, mas vai lutar pelo direito da pessoa dizê-la, né? Ele fazia crítica a essa questão da intolerância religiosa também, né? Onde ele combatia, né? Voltaire, por causa dessas ideias, ele vai ser perseguido na França e ele vai acabar fugindo para a Inglaterra, onde ele vai entrar em contato com as ideias de John Locke, e ele vai chegar lá e escrever a chamada Cartas Inglesas, né? Onde ele fazia um elogio à Inglaterra, né? Porque o rei, se lembra da Revolução Inglesa, né? Onde o rei havia perdido muitos poderes, quem comandava na verdade era o parlamento. Então ele vai fazer uma crítica à questão da monarquia francesa, né? E elogiando a política na Inglaterra por causa disso, né? Porque a Inglaterra acolheu ele nesse episódio, né? E nós temos aqui outro que é Rousseau é considerado o mais radical dos pensadores iluministas, né? Porque ele defendia um Estado, que é a ideia de um Estado democrático, né? Então ele ia ficar conhecido como o mais radical por isso, né? E nós temos aqui Montesquieu. Montesquieu ele defendia a divisão dos poderes, né? Em executivo, legislativo e judiciário, né? Ele achava que o governo deveria ser dividido, onde um poderia regular o outro, né? Essas são as principais ideias de Montesquieu, né? Ele vai escrever suas ideias num livro conhecido como Espírito das Leis, né? Aonde ele vai defender essas ideias da divisão dos poderes, principalmente para evitar um governo absolutista, né? Nós temos aqui Diderot e D'Alembert, né? Eles vão ficar conhecidos por quê? Porque organizaram, na verdade, um livro, né? Que é ficar conhecido como Enciclopédia. A enciclopédia, ela reunia, né, textos dos principais pensadores filósofos da época, né? Vários filósofos vão contribuir. Apesar da sociedade, naquele tempo, poucas pessoas saberem ler, ela ser considerada um sucesso de venda, né? As ideias do ministro eram muito comentadas, né, em bares, né? O pessoal lá debatia por isso que elas vão ganhar grande circulação, né? As pessoas iam e comentavam essas ideias e chegavam a debater essas ideias, né, nesses lugares, né? Então isso vai fazer com que ela ganhe grande circulação por causa disso. O iluminismo ele também vai propor ideias no campo, vamos dizer assim, no campo econômico, né? Nós temos aqui o exemplo, né, de Adam Smith, né? Adam Smith, né, que ele vai criar, é conhecido como o pai do liberalismo econômico, né? Ele vai propor o quê? Total liberdade econômica. Nós temos aqui também a contraparticipação do governo, na economia, né? Que já puxa por questão da liberdade econômica. Então, o Adam Smith ele era contra a participação do governo na questão econômica, achava que a economia deveria correr livre, né? E quem deveria regular a economia? Seria a lei que está aqui embaixo, a lei da oferta e da procura. Essa daí deveria regular o mercado, né? Ele dizia também que a principal riqueza de um país é o trabalho, né? Em contrapartida, havia outra teoria que era chamada os fisiocratas, né? Os fisiocratas eles já diziam o seguinte: eles achavam que quem deveria a principal riqueza de um país, no caso, seria a agricultura, né? Ele acreditava em todas as ideias de Adam Smith, né? A liberdade econômica, né? Contra a intervenção do Estado na economia. Porém, eles acreditavam que
a economia deve se voltar muito mais pelas questões para as relações agrícolas, né? Por essa seria a principal riqueza de um país, né? Então, na próxima aula, a gente já vai voltar com a questão do desportismo esclarecido, né? Que serão as ideias que vão ser aceitas por alguns monarcas da época, né? Algumas ideias iluministas que vão ser aceitas por eles. E na próxima aula, a gente vai voltar com eles, viu? Então, por enquanto, vai ficar só por aqui. Então, muito obrigado por tudo, viu? Qualquer coisa é só entrar em contato, certo?